Olá, seja bem-vindo. 31 de março, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h01 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E nessa semana, Jacareí completa 373 anos. E para conversarmos sobre o contexto histórico da nossa cidade, nós estamos recebendo o pesquisador histórico Fernando Romero. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Fernando, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite de estar participando. E antes da gente começar falando um pouquinho da história de Jacareí, queria que você falasse um pouquinho de você, como que surgiu esse interesse pela história da nossa cidade. Bom, eu sou nascido e criado aqui em Jacareí e desde muito cedo, né? Acompanhando meu pai pelos passeios que a gente fazia quando era criança, né? Passeava de bicicleta, passeava de trem, frequentava a escola agrícola, né? Que é quando era aberta para passeio da população de Jacareí. E meu pai sempre vivia contando as histórias, né, da cidade, né? Muito ligado à política também, e contava detalhes. Conforme o tempo foi passando, assistindo algumas palestras do professor Beni, né, ele já argumentava naquela época que ele escrevia os livros dele buscando que os jovens se interessassem pelo assunto, né? Eu me interessei, fui lendo todos os livros do Beni, mais tarde muitas crônicas do Luiz José, né, que eram escritas no jornal do Semanário. Isso foi ativando mais a curiosidade, mais a procura por acervo de fotos, né, de Jacareí, e isso foi desenvolvendo, além da curiosidade, uma busca pela história de Jacareí. Em 98 eu tinha um restaurante aqui em Jacareí, o Brito, já era todo decorado com fotos da cidade de Jacareí. No cardápio tinha, na contracapa tinha as histórias da cidade, né? E isso eu fui acumulando história, conhecimento, um pouco de conhecimento, né? E acabou criando um livro, participando das redes sociais, onde a gente procura divulgar a história. Que legal. Você falou do acervo. Você tem um acervo de fotos, livros da história da cidade? Muita coisa. Muita coisa, né? De início eu consegui muito o acervo de fotos com base no arquivo, né, público, né? Que eles têm um acervo grande que é disponibilizado para a população. Quem quiser buscar essas fotos. Eu não sei como é que está o esquema agora de fornecimento. Na minha época a gente ia com um CD, né? E tinha um certo número de fotos para a gente conseguir. Depois, com a criação dos grupos no Facebook, né, ou através até de visitas que eu costumo fazer para moradores antigos da cidade, a gente começa a tirar algumas fotos, né? Tanta gente consegue tirar as fotos das gavetas, né? Como o pessoal dentro das redes sociais começam a postar fotos, né? Então, frequentemente, semanalmente, eu vejo fotos históricas, antigas, que para mim ainda são desconhecidas, né? Isso vai criando um arquivo maior e mais assunto. Que legal. A gente tem algumas fotos também para mostrar para quem está nos assistindo. Uhum. Algumas fotos. Essa seria qual foto? Que seria? Bom, esse é o busto do Castelo Branco, né? E ele é interessante colocar essa foto. E está no MAV também. Não. Agora não está mais no MAV. Não, a foto no MAV. Esse busto está na frente da prefeitura municipal, ali junto com as bandeiras, né? É interessante você colocar isso, porque hoje é 31 de março, que é o dia ou do golpe, ou da Revolução de 64, né? Onde o Castelo Branco fez parte, né? E esse busto, nessa ocasião, ele estava no chão, no MAV, porque a administração da época, que era do PT, era contra, logicamente, né, o golpe que foi dado na democracia, e tiraram o busto da frente da prefeitura e colocaram
jogaram lá no mar, né? E quando o Isaías assumiu a prefeitura, ele retornou com o busto na frente, né? Por isso que eu acho que é importante, até trocar um pouco de assunto, né? É importante essa questão da preservação da história, né? Por isso que existe algum conselho, o CODEPAC, aqui em Jacareí, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, que não permitisse, né, essas mudanças de acordo com a ideologia do partido que está no poder, né? Então, isso aqui é um busto, ele é feito por um escultor de renome, não estou bem certo o nome, não sei se era Morrone ou não, né? Mas ele não poderia ser tirado do lugar que estava. Hoje em dia o busto está agora aqui em frente. Está no lugar certinho e se não houver uma ação pelo CODEPAC, ele vai acabar, se mudar a administração, ele pode acabar sendo tirado. A gente tem outra imagem também? Essa aí é a casa histórica? Isso aí é uma casa que fica localizada ali no Largo da Matriz. Não existe mais a casa, mas dizem que Dom Pedro I, quando saiu do Rio de Janeiro para uma viagem até Santos, né? Ele não tinha o intuito de proclamar a independência em São Paulo, mas na viagem do Rio de Janeiro até Santos, ele foi parando em diversas cidades do Vale do Paraíba e dizem que em Jacareí ele se hospedou nessa cidade. Não tem nenhum documento formal confirmando que ele estava aí. Até acho estranho, porque essa casa é uma casa simples, né? Sim. Apesar de ela parecer um sobrado, ela não é um sobrado, as janelas lá são falsas janelas da parte de cima. E nos outros lugares que ele transitou no Vale, sempre se hospedou em fazendas e coronéis. Essa casa é tão simples. Temos mais uma imagem? Esse é o palacete do Barão de Santa Branca. Também era no Largo da Matriz. Estava bem perto dessa casa que você mostrou agora, do Dom Pedro, né? Então, ele ocupava uma faixa lateral inteira. Você estando de frente para a matriz, de costas para a matriz, ela ficava do lado direito, né? Era um palacete enorme e no final do século XIX, no começo do século XX, ela foi vendida por uma indústria de têxtil, de meias, né? E o Barão de Santa Branca também fazia parte. E deixou de ser residência e passou a ser a malharia Nossa Senhora da Conceição, né? Então ela perdeu na época algumas características, né? Trocaram as janelas, né? As janelas eram de uma residência, transformou em janela industrial. E esse palacete ficou até 1939 e ficou descaracterizado, né? E foi demolido. A gente tem mais uma imagem? Essa é a casa do Zeca Moreira, lá na Vila Formosa. Depois passou a ser residência do Bento Guedes. Está de pé ainda. Acho que está para alugar ou para vender. Algumas dessas fotos a gente também encontra nesses grupos de Facebook. Quase todas. É muito legal que acaba conectando os moradores aqui da nossa cidade, a gente acaba descobrindo outras histórias também. Uhum. Não, no grupo, a vantagem, assim, o Facebook acabou sendo uma rede social, eu percebo porque a gente acompanha as propriedades do grupo, é um grupo que atinge mais as pessoas acima dos 35 anos, 50 anos, né? Que resgata muito fatos históricos. E o Instagram hoje, que é uma rede social que está mais em evidência, né, ele não tem um campo propriamente dito para busca. Então, dentro desses grupos do Facebook, eu administro 4, né? Jacareí para o Mundo, Memórias de Jacareí, Jacareí, Craques do Passado, Ideias para Jacareí. Ele tem um campinho, uma lupa, né? Um campo de pesquisa. Então, ela tem essa facilidade comparado com o Instagram, que você determina que você quer procurar algum assunto específico, né? Você quer procurar sobre o museu, né? Então, você vai colocar lá Museu de Antropologia
e vai aparecer todas as postagens do museu. Histórias, alguns fotos. contando histórias, fotos dos alunos antigos. E também tem um site. Eu tenho uma empresa, né, 3F Comunicação e Marketing, que a gente tem um site, chama Site de Jacareí. Quem quiser acessar, sitedejacareí.com.br, né? É o site que para a verdade, eu faço tanta coisa ao mesmo tempo. Às vezes eu deixo um pouquinho o site de lado, porque tem que fazer uma atualização constante, né? Mas o site você vai encontrar muita coisa, né? Desde essa parte de fotos antigas, comparando as fotos antigas com as imagens locais, atuais, várias imagens de Jacareí, várias personalidades de Jacareí. Andei mudando recentemente lá algumas relações referentes a esporte e aos artistas locais. E no site, hoje o livro que eu lancei em 2017, que é o Dicionário Ilustrado, várias pessoas me pedem o livro, eu não tenho mais, eu tenho só 2 em casa comigo. O livro pode ser baixado gratuitamente pelo site. É uma viagem no tempo. A gente já volta a conversar um pouquinho mais falando sobre o seu livro. Ok. Peço licença a você. E mudando de assunto, falando sobre matemática, o professor de matemática Fábio Aparecido, criador do jogo Goldol, lança em 2025 um novo livro com desafios de diferentes níveis de dificuldade. Confira detalhes na reportagem. Aprender matemática pode ser um desafio, mas como qualquer outro desafio, ele pode ser superado. Com esse objetivo, o professor Fábio Aparecido se propôs a tornar o ensino de matemática mais acessível e divertido para todos. Entre o aluno e a matemática existe uma barreira. Então, qual foi a forma que eu encontrei de quebrar essa barreira entre os dois? Através dos jogos. Por quê? Primeiro que você tem a aplicação prática da matemática, muitas vezes sem precisar ficar falando em fórmulas, né? E o aluno começa a tomar aquele gosto por causa dos desafios. E sem eles perceberem, eles vão entrando dentro da matéria, da disciplina, vai participando e vai gostando. Há 20 anos, Fábio utiliza jogos como ferramenta para facilitar o ensino de matemática em sala de aula aqui em Jacareí. Dessa experiência, nasceu o Gondol, um jogo que já ultrapassou fronteiras e chegou a 9 países. O Gondol é uma palavra húngara que significa pensar. Foi um modo de homenagear o criador do Cubo Mágico, que é um dos projetos aqui que está há muitos anos na escola, que é um jogo também do Cubo Mágico, que é o Erno Rubik, que ele é húngaro. Então eu pesquisei uma palavra que fosse em húngaro, que envolvesse o jogo. Comecei a testar o Sudoku. No início eles gostavam, né, que trabalha os números de 1 até 9 sem repetir. Aí eu comecei a testar o Kakuro, que é um outro jogo japonês, que também trabalha essa linha de números de 1 até 9, só que através da soma de linhas e colunas. O pessoal achou muito fácil. A partir daí, eu comecei a estudar alguma alternativa que pudesse englobar tanto esses 2 jogos japoneses, num único jogo onde que despertasse o interesse dos alunos. Seus alunos aprovam a iniciativa e levam a prática e a diversão do Gondol até para casa. Quando a gente entrou no primeiro ano e a gente viu que era o Fábio, e como ele começou a explicar sobre a metodologia dele, foi algo diferente pra gente, sabe? Porque quando ele implantou o Gondol e tal, era algo diferente de se fazer, sabe? Não era tão enjoativo só ficar copiando matéria, esse tipo de coisa. E o Gondol realmente deixa a gente mais animado, assim, de querer fazer, querer competir, querer entender como é que funciona, tentar achar ali uma lógica. E então foi algo muito, muito legal pra gente. É muito legal, porque não fica aquele negócio maçante de você ficar o dia inteiro fazendo a mesma coisa, aquela matemática tradicional. É algo muito espontâneo, que a gente faz assim competição para quem acha mais soluções, então é algo muito legal. O professor passa bastante tarefas pra gente usando isso como forma de estudo. Então a gente sempre está praticando nos intervalos e em casa também. Agora, em 2025, Fábio está lançando um livro com 143 desafios de Gondol, organizados em diferentes níveis de dificuldade, com o objetivo de estimular o raciocínio lógico e manter a mente ativa. No início você resolvia ele no caderno, depois virou um jogo de tabuleiro e nisso o pessoal gostou e acabou virando o livro que eu estou lançando esse ano. E quando foi no final do ano passado,
próximo do final do ano passado, outubro, novembro, o pessoal começou a pedir o livro, em formato de livro, para resolver. Eu publiquei ele em janeiro, assim, pequenas quantidades para ver se o pessoal realmente ia gostar. Gostaram, e a partir de março vai ser lançado através das livrarias, né? Com o lançamento do livro, ele espera levar os desafios do Gondol para ainda mais pessoas, mostrando que matemática pode sim ser acessível e divertido. Que legal, um jeito de aprender matemática brincando. Voltamos a conversar com Fernando Romero, que é pesquisador histórico. Fernando, você comentou um pouquinho sobre o livro, dessa criação do livro. Como que foi o processo da criação do livro? Bom, o livro ele vai se construindo aos poucos, né? A gente tem uma ferramenta muito importante para quem pretende ser escritor, que é a Lei de Incentivo à Cultura. Então, vamos dizer, eu detenho um pouco de conhecimento sobre a história de Jacareí. Em 2016 ou 2015, eu entrei com um projeto, né, na LIC, buscando escrever um livro, né? Queria escrever um livro diferente, né? Não sabia, eu não sou um escritor, né? Não sou uma Ludmila Sakharovsky, que sabe escrever muito bem, e é difícil escrever de uma forma corrente sobre a história de Jacareí. A maior parte dos livros, né, do BN, né, eles refletem algum período histórico. Eu queria escrever uma coisa geral, né? E uma vez, visitando uma livraria em São Paulo, eu me deparei com um livro que chamava Dicionário dos Amantes das Belezas do Brasil, uma coisa em francês, né? Eu falei assim, um dicionário é uma coisa interessante para se escrever, né? E daí você escreve verbetes, né? Então você vai falar sobre Jacareí, você pode escrever sobre a fundação, sobre a vila, você pode escrever sobre o brasão, sobre a bandeira. Então está numa ordem alfabética, né? E fica fácil de fazer pesquisa, né? Então, na época, eu lancei em 2017, ele foi entregue para todas as escolas de Jacareí. Toda a escola municipal tem um livro, as escolas particulares também, a biblioteca acho que tem uns 10 exemplares. Fez 2 eventos de lançamento e foram 500 exemplares que evaporaram. E hoje em dia, quem quer ter acesso ao livro pode acessar por onde? Então, o livro você pode baixar ele gratuitamente acessando o site de Jacareí. Tem um espaço lá que você informa o seu e-mail e você recebe o livro em PDF por e-mail. E dentro desse dicionário a gente tem várias fotos também, algumas que a gente passou aqui e outras também. Chama-se Dicionário Ilustrado de Jacareí. O pessoal gosta muito de foto. O pessoal gosta, o que atrai os internautas nas redes sociais é observar fotos. Nos grupos que a gente tem, que é Memórias, né, de Jacareí ou Jacareí para o Mundo, você coloca uma foto diferente, né? As pessoas já vêm contando histórias, né? Sempre alguém tem uma história para relembrar daquela casa, daquele personagem, né? Então ele acabou sendo bem ilustrado, tem muita foto. Nem sei a quantidade que tem, mas tem muita. E essas informações do livro, algumas também veio do Facebook, desses grupos? Uma boa parte, você olha a bibliografia do livro, ela é muito extensa, né? Na verdade, para escrever esse livro, foram 2 anos de pesquisa. Então, a base, logicamente, vem dos livros do BSL, né? Do professor Lencioni, que ele já vem escrevendo livros desde a década de 70, e outros historiadores de Jacareí. A gente fala mais, a gente se refere a historiadores, às vezes a pessoa fala que eu sou historiador, ou até o BSL é um historiador, né? A gente é pesquisador, porque a gente não é formado em história. A gente tem uma historiadora de verdade mesmo, né? Até queria parabenizar agora, que é a Ana Luísa do Patrocínio, que acabou terminando agora um doutorado dela, escrevendo sobre as escolas de Jacareí antes do Carlos Porto. Então, a história das escolas públicas de Jacareí desde 1816 até a inauguração do Carlos Porto em 1895. A Ana Luísa ela é historiadora, também tem livros publicados. Então, tudo isso serviu de referência para escrever o livro. As crônicas do Luiz José também, no semanário, e até as próprias redes sociais. Né? E não tem como falar da história de Jacareí
sem relembrar de Benedetto Lancioni. Ele fez... ainda é referência na pesquisa hoje em dia na nossa cidade? Sem dúvida. O professor Beni, ele escreve e se interessa pelos assuntos de Jacareí desde as décadas de 70. Então, ele tem vários livros escritos, cada livro abordando um tema, desde as controvérsias sobre a história de Jacareí, sobre a abolição do negro, a importância do negro na história. E vem lançando, ele não parou de lançar livros ainda, né? Ele está lançando uma coletânea, né? Porque o Beni, ele detém com ele, né? Que ele salvaguardou as atas da Câmara Municipal, que estão com ele até hoje, e ele vem publicando, agora de tempos em tempos, livros contando a trajetória da história de Jacareí. Não terminou, acho que não sei se são 8 livros, ele está no 4º ou 5º. Continua sendo referência, sem dúvida. Legal. E você ainda tem projetos futuros para outros livros? Então, agora em abril, não é um livro que eu escrevi. Um ex-vereador aqui da casa, o Gilmar Pinto de Oliveira, que era meu barbeiro, né? Ele também era muito interessado nessa questão de história. E ele escrevia crônicas, né? Eu gostava de escrever crônicas. O grande sonho dele era escrever um livro e entrar para a Academia Jacarense de Letras, né? E em 2020 ele me passou lá algumas crônicas que ele tinha escrito em agendas, né? E na época eu revisei, né? E a ideia era lançar um livro, né? Mas infelizmente o Gilmar faleceu em 2021, durante a pandemia da Covid. Isso ficou comigo. O ano passado surgiu a oportunidade de, através da lei Aldir Blanc, eu participar do processo seletivo, né? O projeto foi aprovado, né? O livro foi para a gráfica agora, ano passado, né? Então acredito agora em abril sai um livro. E pegando um gancho no BSL sobre livros, o BSL, essa coletânea que ele vai escrever a história de Jacareí através das atas, do conhecimento que ele tem, até o ano 2000. Daí eu pedi autorização para ele me deu a bênção para continuar essa história de Jacareí de 2001 até os dias atuais. Isso pode se transformar em um livro. Estou com um projeto pela Lei de Incentivo à Cultura desse ano, né? E o livro se chama Jacareí no século XXI, um pulsar de uma cidade em transformação. E vai contar a história de Jacareí de 2021 até os dias atuais. Uma previsão, se o projeto for aprovado, uma previsão para o lançamento daqui a 1 ano e meio, 2 anos também. Que legal, então ainda tem bastante projeto pela frente. Sempre tem projeto. Você comentou do seu barbeiro, a gente daqui a pouco fala um pouquinho sobre esses personagens da história de Jacareí também, esses personagens que são aqui de Jacareí e muita gente conhece também. Peço licença a você. E a Prefeitura de Jacareí abre a partir de amanhã as inscrições para 22 cursos profissionalizantes gratuitos. No total, são 550 vagas para o primeiro semestre, por meio do projeto Educa Mais Lamartine. Em alguns casos, são aceitas matrículas de pessoas com idade mínima de 16 anos, mas há curso apenas para maiores de 18 anos. Serão cursos como design de sobrancelhas, espanhol, assistente administrativo, cabeleireiro, corte e costura, entre outros. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo link disponível no site da Prefeitura, das 7 às 23 horas. E as jacarienses Laura e Alice têm 12 anos e estão montando um robô. O trabalho é em conjunto com outros alunos e soma centenas de horas de trabalho. Confira detalhes na reportagem. Quem foi que disse que ciências, tecnologia, engenharia e matemática é coisa de menino? Pois a Laura e a Alice estão aqui para provar que isso é mito. Bom, tudo começou quando eu percebi, desde a minha 3ª série, eu comecei nas Olimpíadas, que é uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo. E como as Olimpíadas são mais da parte de exatas, eu comecei a perceber que eu gostava muito dessa parte matemática, de STEAM, de robótica.
Então, eu comecei a dedicar mais e com incentivo muito grande do meu pai, eu comecei a fazer programação, comecei a fazer essa parte de robótica, faço curso de robóticas no SESI. E então, quando eu entrei na 7ª série aqui no Alfa, foi quando despertou essa vontade, sabe, de querer fazer Olimpíada, querer participar de equipe, querer fazer várias coisas diferentes, inclusive a robótica abriu muitas portas para mim. E aí eu fui percebendo que aquilo era para mim, então era uma coisa muito legal. Quando eu era pequena, eu adorava robótica. Eu fazia as aulas que tinha, eu montava Lego. Meu irmão também sempre foi fã, assim, de montar as coisas. Eu sou da área de mecânica e, mais ou menos, tipo, a maioria das vezes eu sempre tô aqui. A gente trabalha até tarde e é muito legal. Qual a porcentagem de meninas e meninos dentro dessas equipes de robótica? Olha, hoje, aproximadamente uns 40 e poucos % de menina, o que na média global é muito. As jacareenses pré-adolescentes estudam em São José dos Campos. Um dos motivos do interesse delas por essa área pode vir do incentivo externo, vindo dos pais e da escola. Eu comecei com o incentivo do meu pai, na minha escola antiga, quando eu estava na 6ª série. E fiquei nas minhas aulas de robótica. Historicamente, talvez as meninas tenham sido cerceadas dessa opção de escolha, de quanta coisa legal é possível. As meninas são tão bem dotadas quanto os meninos, têm a mesma capacidade, então a gente incentiva isso aqui no Alfa, incentiva todos terem as oportunidades e aí a gente vai buscando essas meninas, né, maravilhosas aí que conseguem desenvolver e crescer cada vez mais nessa área que tradicionalmente era só dedicada a meninos, né? A equipe é composta por 17 estudantes. A montagem do robô começou no início de janeiro e soma centenas de horas debruçadas sobre o projeto, confecção, montagem e testes desse bichinho que você vê aí. E qual o segredo para que esses estudantes fiquem tantas horas na escola? Aprender não é estar numa sala de aula com o professor falando, né, uma atividade que pode parecer cansativa. Não, aprender é descobrir coisas novas, é poder criar, é poder ver o objeto da sua criação. Então, você vê essas crianças que ficam até, né, mais tarde, agora véspera do campeonato, né? Elas estão aqui até 9 horas da noite, elas falam isso com prazer, não é uma coisa, elas não são obrigadas a estarem aqui. Então, porque realmente isso é um prazer, é um grande jogo, é uma grande brincadeira que dá um prazer excepcional, né? O robô vai para um campeonato nacional em Brasília em meados de março e tem chance de avançar para o campeonato mundial nos Estados Unidos. E aí, qual que é o seu sonho, Alice? O que você sonha em ser no futuro? Você sonha em alguma coisa que tenha a ver com robótica? Qual que é o seu sonho? Eu, como eu tô no 8º ano, eu não sei muito bem o que eu gosto, mas tipo, eu gosto de biologia, matemática, robótica. E eu acho que seria muito legal se eu conseguir fazer uma faculdade no exterior, em Harvard ou qualquer outra, porque vai ser uma grande oportunidade. E eu também quero morar e trabalhar lá nos Estados Unidos. É algo que eu adoro. Olha, meu sonho, o sonho mesmo, é que eu consiga entrar numa faculdade tão boa e uma faculdade no exterior, porque essa parte de ir para fora do país é uma coisa que me chama muito, é uma coisa que eu diria que é o meu sonho maior que eu tenho, que eu faço Olimpíadas e estudo tudo para isso. Então, eu acredito que tudo que eu estou fazendo aqui agora nunca vai ser em vão, sempre vai ser algo que vai estar me ajudando. Meninas, vocês estão aqui para comprovar que engenharia pode ser brincadeira de menina, sim. Parabéns aí às meninas. Voltamos a conversar com o Fernando Romero, que é pesquisador. Fernando, a gente falou um pouquinho sobre um personagem aqui da nossa cidade. Qual personagem aqui de Jacareí você destaca ao longo desses quase 400 anos? Olha, tem muita gente importante, né, na cidade para a gente destacar uma pessoa em específico, né? A gente tem, vamos dizer, qual é o primeiro personagem histórico que vem à mente, né? Quem fundou Jacareí? Foi Antônio Afonso? Há controvérsias, né? O BSL mesmo é contra essa questão do Antônio Afonso, né? Ele não aparece no foral, né? Que é o termo de criação da Vila de Jacareí. Antônio Afonso ele não aparece ali. E ele é dito como
como o fundador. Isso tem lá a origem no século XVII, por uns outros historiadores escreveram na época, né? Outro personagem que ninguém sabe se existe ou não, o Corneteiro Jesus, aqui, que participou da Guerra do Paraguai. É um personagem até meio mito, né? Porque também ninguém encontra relatos dessa pessoa. Eu acho que meio que surgiu em crônicas de jornais. Mas a gente pode destacar o Lamartine de Lamare, né? Que era proprietário da Escola Nogueira da Gama. Foi uma fase muito importante da cidade de Jacareí, onde foi conhecida como Atenas Paulista, né? Que era o segundo colégio mais importante do Brasil depois do Dom Pedro, no Rio de Janeiro. O Gomes Leitão, né? Um personagem controverso da história. Ele se tornou um homem muito rico, né? Ele era um tropeiro, né? E passando por Jacareí aqui, ele acabou casando com uma sobrinha do Barão de Jacareí. E ele era empreendedor, banqueiro, né? Então, vamos dizer, tem muita coisa que a gente olha em Jacareí hoje e vê que tem a mãozinha dele ali, né? Então, hoje se preserva muito o museu, o MAV. Era a casa da cidade dele, né? A quinta, a chácara, onde ele também repassava os finais de semana, uma coisa assim, fica dentro do condomínio das Palmeiras. Até aquela casa lá é mais antiga que o museu. Você vai falar assim, o pessoal vai lembrar mais a parte negativa dele, né? Ele era um agiota, ele era um traficante de escravos, né? Mas ele comprou o terreno para construir a Santa Casa. Então, a Santa Casa está lá. Ele fez a parte frontal da Igreja da Matriz. Ele mudou assim, né? Contratou os serviços para mudar o leito do rio de lugar. Ele trouxe a ferrovia para passar por dentro de Jacareí. Então, assim, é um personagem muito importante da cidade. Entre vários outros, né? Cada dia a gente faz história. Então, os personagens vão surgindo em diversas áreas, né? Você comentou sobre essa polêmica. Qual que é a polêmica referente à data da fundação de Jacareí? Bom, isso é uma confusão tremenda e vai depender de algum político, né? Porque todas essas questões históricas que tem algum equívoco, né? Vamos chamar de erro, ela tem que passar pela Câmara Municipal, um projeto de alguém, um projeto do prefeito que venha para a Câmara. Na verdade, por exemplo assim, Jacareí vai fazer agora 373 anos, né? Porque dizem que Jacareí foi fundado em 1652. Só que essa data, ela era num livro de um historiador do século XVIII chamado Pedro Taxi, e ele escreveu no livro dele lá, baseado em algum documento que ele tinha lá, que foi doado a Sesmarias, um pedaço de terra, né, por Antônio Afonso em 1645. Então ele diz lá, Jacareí foi fundada por Antônio Afonso e seus filhos, né, pelos idos do ano de 1652. E isso ficou, né? Só que a vila de Jacareí, ela foi criada em 1653. Se Jacareí fosse uma mulher, ia se sentir meio chateada de colocar um ano a mais para ela aqui. Estão colocando, né? Então, a data de criação de Jacareí, da vila de Jacareí, que nem chamava Jacareí, né? Vila de Nossa Senhora da Conceição, né? Da Paraíba. A data correta é 24 de novembro de 1653. Então, Jacareí não estaria fazendo 373 anos, estaria fazendo 372 no final do ano. Só que Jacareí foi elevada de vila a município em 3 de abril de 1849. Né? Daí fizeram um samba do Crioulo Doido e pegaram a data de 3 de abril e pegaram o ano de 1652 e ficou essa data. Então, tipo assim, são fatos que precisariam de um acerto, né? Mas
Jacareí tem tanto problema para ser resolvido, né? Então, sempre, até nos grupos do Facebook, sempre quando a gente cogita alguma questão de alguma coisa que esteja errada, como é o caso do brasão da cidade, né? Você cogita de fazer alteração, nós passamos mais de um ano aqui na Câmara mesmo, conversando sobre a mudança do brasão, desenvolvendo brasões se pudesse, né? Alterar. A hora que você comenta isso no grupo, os próprios cidadãos de Jacareí falam assim: pô, vocês estão perdendo tempo com isso? Né? Tanta coisa para resolver na cidade, problema de saúde, problema de moradia, problema de trânsito, vocês vão se preocupar com o brasão? Tá errado, precisa mudar. Uma coisa, você está na sua casa, se você tem um quadro na parede, né, e o quadro está torto, você vai lá e arruma, né? Então, eu acho que é uma coisa que merecia uma atenção do poder público. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente fala um pouquinho sobre essa polêmica do brasão. Tá legal. No próximo bloco, você confere notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos da última sessão ordinária e a gente volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 8ª sessão ordinária do ano. O vereador Silfarne, do Cidade de Salvador, do PL, analisou o projeto do prefeito Celso Florencio, que regulariza edificações da cidade. Veja como foi. Desse projeto, parabenizar o nosso prefeito Celso Florencio e também todos os envolvidos, porque é um projeto que eu sei que vai mudar muito, né, a população da nossa cidade, porque inclusive no Cidade de Salvador, aquela região minha ali, Santa Marina, existe muitos imóveis ali irregular. Inclusive, tinha uma igreja na Avenida São Jorge que ela passou por situações difíceis,
né, no ano passado e no ano anterior também, devido a bits, porque eles não conseguiriam tirar o habits dessa igreja, né, para eles funcioná-la. Então, eles acabaram fechando essa igreja 2 vezes por causa dessa documentação. E agora, com esse projeto, eu sei que vai mudar muito a população da nossa cidade. Inclusive, as pessoas que querem vender suas casas, né, pela Caixa. Então, agora vai ficar muito mais fácil. Inclusive, para mim também, que estou passando uma situação dessa. Tá ok, gente? Parabéns aí ao Celso, né, o nosso prefeito aí. Também parabenizar o Flavinho aqui pela emenda, né, que foi muito importante. E também todos os envolvidos. E o vereador Neto Alves, do mesmo partido, também teceu comentários sobre a mesma propositura do líder do Poder Executivo. O parlamentar parabenizou o autor do documento. Acompanhe. Toda a equipe de planejamento aí por esse projeto importante para a nossa cidade, né? Mais uma oportunidade que estão trazendo aí de regularização para nossa população e trazendo tranquilidade para as famílias aí, muitas famílias que estão esperando esse momento, né? E também a segurança jurídica de seus imóveis. Então, parabéns, Celso, e toda a equipe do planejamento aí. Meu voto será favorável também. Mais sobre as sessões ordinárias, os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E voltamos à nossa conversa aqui um pouquinho sobre a nossa cidade. Você comentou um pouquinho sobre a polêmica do brasão, o nosso símbolo da cidade. Qual é essa polêmica? Bom, o brasão foi desenvolvido, salvo engano, na década de 50, em 52. E o brasão, todo brasão, ele tem que obedecer algumas leis, né? Umas leis de heráldica. E o brasão de Jacareí, ele contém alguns equívocos, né? Novamente, não sei se você tem a imagem do brasão, fica mais fácil de explicar com a imagem. Você vai colocar algumas imagens do símbolo, né, da nossa cidade? Então, essa é a bandeira de Jacareí, mas ela tem um brasão no centro, né? Então dá para ser explicado, né? Então, aí está o brasão, né? Então, naquela parte vermelha de cima, ele chama, ali, na lei de heráldica, ele chama de um escudo português, né? Então, a primeira parte ali, você vê o Rio Paraíba e tem um jacaré ali, né? Do lado, né? Eles chamam de armas falantes isso, né? Do lado tem aquele leãozinho ali, que ele remete a Antônio Afonso, que seria o fundador, né? Então, lá, se Antônio Afonso não é o fundador, o leãozinho tinha que sair, né? A parte de baixo ali tem um castelinho, né? Que ele vai remontar a história do Bartolomeu Fernandes Faria, que depois de muitos anos tem nome de rua, né? Um bandeirante jacariense, né? Mas na verdade o cara era um fascino, né? Um matador, né? Então não teria necessidade de ficar também ali. Aquela luazinha no meio ali vai remeter a Nossa Senhora da Conceição. A parte em latim ali, acho que é pelo direito e honra dos paulistas, tem ramos de café. Agora, o maior equívoco está naquele castelinho, está ali em cima, tá? Você está vendo ali, são 3 torres, né, visíveis, que aparecem. Isso, em heráldica, significa que uma pessoa que esteja fora, né, e olha esse brasão, ele vai identificar o que é essa cidade. Aquele castelinho em cima com 3 torres, que aquilo ali significa que é uma aldeia, certo? Para você ser considerado uma cidade como é Jacareí, aquele ali chama-se Coroa Mural, tá? Aquilo ali deveria ter 5 torres, né, para ser considerado cidade. São José, o brasão dela tá certinho, 5 torres. Só que São José ele pintou essa coroa mural de dourado. E esse dourado é específico para capitais de estado, né? Então eu brinco no meu livro mesmo, né, que é uma questão de autoestima, né? Quando São José bota uma coroa mural pintada e fala que é capital, a gente bota uma coroa mural dizendo que é uma aldeia, né? Daí tem a questão das pessoas que estão do lado ali, né? Aquele de azul ali, ele remete a um corpo de infantaria de Guaratinguetá.
Aqui mostra a guarda de honra de Dom Pedro I. Porque Dom Pedro I passou em Jacareí depois de proclamada a independência. Não, Dom Pedro não passou em Jacareí depois de proclamada a independência. Passou batido. Ele voltou para o Rio de Janeiro voando no cavalo dele, ou no burro, que sei lá. Ele passou em Jacareí, ficou em Jacareí quando ele saiu do Rio de Janeiro e foi para Santos, né? Então não existia nem guarda de honra naquela época. Então a gente se debruçou alguns anos atrás. Quando lancei o livro, a gente já estava em reuniões, então isso em 2017, 2016. A gente ficou mais de um ano estudando essa questão do brasão. Reuniu pesquisadores, eu, o Beni, Ana Luísa, pessoal da Univap, né? Daí colocaram mais algumas pessoas que não eram da área de estudo, né? Pessoa da Câmara, vereador, assessor de vereador. Causou uma polêmica. Então, todo mundo quer colocar um dedinho para mudar, né? Então, você vai falar assim, vamos tirar aqueles guardas-tenentes, aquelas 2 pessoas, vamos colocar quem ali, né? Vamos colocar um negro e um índio, né? Nem pode falar negro, um preto e um indígena, né? Não, mas a gente não pode retratar o negro da forma que a gente conhece, né? Tem gente que fala assim, tem gente que defendia a parte arqueológica, vamos colocar uma urna funerária dos indígenas, vamos colocar um berimbau, né? Tanta coisa, né? A gente passou mais de um ano, colocaram 3 brasões que foram feitos, foram feitas audiências públicas, foram feitas 3 audiências públicas, aqui na prefeitura, no Ariano Suassuna, não lembro a outra, terceira onde é que foi. A hora que chegou na Câmara, falaram assim, vai ter muito gasto para mudar o brasão, e não tem gasto nenhum. Ninguém está pedindo para recolher tudo que tem o brasão de Jacareí e jogar fora. O uniforme dos estudantes tem um brasão, mas ninguém está pedindo para recolher todos os uniformes, né? À medida que o tempo for passando, vai sendo substituído. São Paulo alterou o brasão, né? E a bandeira, assim, se eu pedir para qualquer um de vocês hoje, falar assim, desenhe a bandeira de Jacareí. Sim, tem com certeza que ninguém sabe desenhar a bandeira de Jacareí, porque tem um brasão no meio. Quem vai saber desenhar aquele brasão? Não sabe. E tudo é possível de alterar. A bandeira do Brasil tem um monte de estrela, né? No meio. Cada estrela representa um estado, né? Cada vez que cria um estado, né, surge uma nova estrela. Ali, né? Assim foi, né? Quando os territórios deixaram de ser territórios, passaram a ser estados, eles entraram no meio. Então, tipo assim, não existe dificuldade de se alterar o brasão e, consequentemente, se alterar a bandeira, que vai precisar ser alterado, como eu acho também. Assim, eu gosto muito do hino de Jacareí, eu acho a melodia do Messias Santos muito bonita, mas eu acho que, particularmente, eu acho isso. A melodia não encaixa com a letra, né? Tem umas horas que a gente tem que cantar meio correndo ali, porque senão não encaixa. Então eu acho que precisava ter uma revisão. E precisa de boa vontade, né? Agora que chega na Câmara, com todo respeito aos parlamentares que foram eleitos democraticamente para estar na função que eles estão, mas tipo assim, eles não têm a capacidade de dar a última palavra sobre isso. Eu acho que tem que vir algum decreto pronto, como foi em alguns casos já, da criação da bandeira mesmo. Tipo assim, olha e vê se tiver alguma coisa muito errada, a gente refaz, né? Mas tem que partir de quem realmente entende. Vou me colocar no roda das pessoas que estão interessadas nisso, né? Mas chegar para um Benedito Sérgio Lencioni, chegar para Ana Luísa Patrocínio, o pessoal da Univap, pessoal que está mais atento a isso e fazer essa alteração. Então você acha que essa alteração deve ser feita? Claro, você está errado. Se está errado, tem que consertar. Tá? Então tem que consertar o brasão, tem que consertar a bandeira, o hino é uma coisa minha, tem que consertar a data de fundação de Jacareí. Tem muita coisa para fazer nessa questão histórica. É prioridade? Não é prioridade. Prioridade é saúde, é educação, é trânsito, mas precisa mudar. Você comentou sobre o nosso hino da cidade também. E a origem da palavra Jacareí? Qual é a origem da palavra Jacareí? Tem várias versões, né? A mais aceita é que Jacareí, logicamente ela vem do Tupi-Guarani,
ela significa rio ou águas de jacarés, porque existiam jacarés no rio, em lagoas, né? Até tem uma passagem que José de Anchieta, o padre José de Anchieta, que aqui eram os jacarés do Papo Amarelo que tinha, né? José de Anchieta falava que a carne do jacaré era muito gostosa, ela tinha cheiro de almíscar, né? Principalmente os testículos, né? Então, assim, Jacareí vem dali. Agora tem alguns historiadores que falam que Jacareí, quer dizer, o Jacareí em Tupi-Guarani significa uma volta desnecessária, porque o rio aqui ele faz uma volta desnecessária, né? Tem gente que brinca, Jacaré. Porque Jacareí, de uma época, ela tinha uma grande incidência de pessoas com bócio. Sabe o que é bócio? Bócio é aquele papo que fica embaixo assim. Então as pessoas, na hora de falar, elas emitiam alguns ruídos. Então as pessoas brincam, apontavam o jacaré, falavam jacaré e isso aí, né? São brincadeiras que ficam. Mas o certo é que o nome da cidade, quando foi criada a vila, se chamava Vila de Nossa Senhora da Conceição da Paraíba. Então, como estava dizendo aqui, todo mundo aqui era considerado moradores da Paraíba, né? Depois, com o tempo, acrescentou-se Jacareí por causa disso, e foi Jacareí com HY até 1943, se não me engano, quando mudou a questão ortográfica e passou a ser Jacareí, como a gente escreve hoje. Agora, ninguém vai escrever, né? Cidade de Nossa Senhora da Conceição da Paraíba de Jacareí. Acabou encurtando e ficando só Jacareí. Isso aconteceu com Taubaté também, com Mogi das Cruzes, todo tinha um nome muito extenso e acabou condensando. Mas a gente vê ainda em vários lugares escrevendo com Y também, né? A Fundação Cultural de Jacareí escreve, né? O meu grupo Facebook do Memórias de Jacareí também, a gente quer puxar a questão histórica, né? Mas é Jacareí com I só, no final, sem o H. Legal, peço licença a você novamente. E mudando de assunto, o aumento das temperaturas e das chuvas acende o alerta para a proliferação do Aedes aegypti e para o crescimento dos casos de arbovirose, como dengue, chikungunya e zika. Saiba mais detalhes na reportagem. Com a chegada do verão, as altas temperaturas e o aumento do volume de chuvas criam condições ideais para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão de arboviroses. Então, a arbovirose são doenças por vírus, mas transmitidas por artrópodes, carrapato, mosquito. Que aí, dentre as mais comuns que a gente tem é zika, chikungunya, dengue, febre amarela. Em 2024, o Brasil registrou um aumento significativo nos casos de dengue, impulsionado pelas mudanças climáticas e temperaturas mais altas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Jacareí contabilizou mais de 33 mil casos da doença no ano passado, um crescimento superior a 2.000% em relação a 2023. Diante do cenário preocupante na época, o vereador Hernani Barreto fez um pedido de informações à prefeitura sobre as ações de combate ao mosquito. Já em 2025, ele demonstrou preocupação com os impactos da greve na coleta de lixo e na limpeza urbana, fatores que podem agravar a proliferação do Aedes aegypti e o avanço da doença na cidade. Mas eu vejo com uma certa preocupação esse ano um agravante, porque a gente teve aí a paralisação da concessão da empresa ambiental. Então, alguns dias de greve no final do ano, depois iniciou um novo mandato já com greve. E está dentro do contrato deles a capina e limpeza. Então, a gente não tendo esse serviço bem prestado na cidade, aumenta a nossa preocupação. A equipe de vigilância em saúde desempenha um papel fundamental no combate às arboviroses, atuando na conscientização da população por meio de vistorias domiciliares. Essas ações ajudam a identificar e eliminar possíveis criadores do Aedes aegypti, reduzindo os riscos de proliferação do mosquito. As vistorias acontecem na área externa, você vai verificar os possíveis criadores, baldes, latas, pneus, faz o controle mecânico e se houver a necessidade, por exemplo, dentro do imóvel tem uma planta aquática ou nas geladeiras antigas, as geladeiras antigas elas têm aquele suporte. Então a gente dá uma olhadinha. As novas elas já são fechadas, então não precisa fazer esse controle. Daniele explica que um dos principais desafios enfrentados pelos agentes da vigilância em saúde é a receptividade dos moradores.
Segundo ela, muitos munícipes ainda resistem permitir a entrada dos profissionais para a realização das vistorias, o que dificulta o trabalho de fiscalização e combate aos focos do mosquito. Mas a maior parte é por não conhecer o nosso trabalho e não dar o devido valor. Por quê? Eu estou promovendo uma ação em saúde. Eu estou fazendo uma coisa que já é de hábito de qualquer morador fazer, analisar o seu quintal. Mas a gente entende, a vida é corrida, a gente está no batidão, não consegue. Então a gente vem com esse olhar justamente para fazer a vistoria. E muitos entendem isso como, não tenho o que fazer, vem na minha casa, só bate na minha casa. E não é bem assim. Se eu estou trabalhando no seu bairro, eu estou trabalhando por 2 motivos. Ou é uma vistoria de rotina, só para manter o equilíbrio, ou é uma ação emergencial. E essa ação emergencial, ela vem por quê? Porque eu tenho caso suspeito ou eu tenho caso positivo. O combate ao mosquito Aedes aegypti é uma responsabilidade de todos. Medidas simples como eliminar água parada em vasos de plantas, garrafas e outros recipientes ajudam a evitar a proliferação do inseto. Além disso, é fundamental ficar atento aos sintomas da dengue, como febre, dores no corpo e manchas avermelhadas na pele. Em caso de suspeita, procure imediatamente um médico. Nossas unidades de saúde, principalmente a de 12 horas de UPA, elas estão abertas para os casos suspeitos ou positivos de dengue. Como eu falei, os casos iniciais de dor de cabeça, febre e dor no corpo, eles podem procurar tanto o UPA como a unidade de 12 horas. E os casos onde tem sinal de alerta, mancha vermelha, dor na barriga, aumento da barriga, queda de pressão, tem esses sintomas e é um cardiopata, UPA. E voltamos à nossa conversa com o Fernando, que é pesquisador histórico. Fernando, a gente já está indo para o finalzinho do nosso bate-papo. Queria que você falasse o que você gostaria que as novas gerações, os jovens hoje em dia, lembrassem ou aprendessem sobre a história aqui da nossa cidade. Bom, eu comecei a me interessar, como eu falei para você, quando o BN, em uma palestra, ele falou assim, que tudo que ele fazia era para que os estudantes gostassem também de história e se aventurassem também nesse caminho, né? Então, eu sei que livro é um objeto, né? Que os estudantes hoje não têm muito apego, né? Vão mais para a rede social, né? Por isso que eu uso as redes sociais, que você acaba atingindo um público maior. Lógico que eu gostaria que os alunos, até os professores, né, que são formadores desses alunos, incentivassem a conhecer a história da cidade, né? Jacareí, ela carece de uma coisa fundamental, que chama-se autoestima. A autoestima de Jacareí, eu acredito ser muito baixa. Então, você precisa conhecer a história para saber o que Jacareí foi lá atrás, para conhecer Jacareí, o que ela é hoje. A gente vê políticos de grande expressão no passado, vamos citar Pompílio Mercadante, prefeito, vamos citar Antônio Nunes de Moraes Júnior, ou os irmãos Arouca, né? Foram muito importantes para a cidade. Diversos outros, né? Tito Máximo, né? João Vitor Lamanda. E hoje a gente vê uma questão muito politizada, né? Eu acho que precisa amar a cidade, amar Jacareí, deixar a questão política de lado. Parece que os dois lados, essa questão política de um ser contra o outro, são dois partidos, dois lados, né, que não se atraem, né, que eles vislumbrassem mais o progresso da cidade em si, em diversas áreas, né? E isso, a população mais jovem se apoderando desse conhecimento, quem sabe mais adiante a gente consiga transformar Jacareí numa cidade que a gente realmente gostaria de ver no futuro. Legal, muito importante a gente saber um pouquinho mais dessa cultura da nossa cidade, né, de onde a gente veio. E essa semana Jacareí completa 373 anos. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu agradeço.
Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais!